No sertão onde a lei tinha preço e a vida valia menos que um punhado de moedas, um coronel decidiu esmagar um homem pobre diante de todos, certo de que ninguém ousaria reagir. O erro dele foi não perceber que Lampião já caminhava por aquelas veredas, atento, silencioso, com o rifle pronto e a memória afiada. Naquele dia, o sangue derramado não seria esquecido, e a vingança não viria rápido, viria certa. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. No sertão rachado de Pernambuco, nas cercanias de Vila Bela, o sol ainda nem tinha subido direito quando a poeira começou a se levantar no terreiro da fazenda do coronel Antero Bezerra. Era cedo, mas já tinha mói de gente arrodeando o curral, tudo calado, encabulado, sentindo no peito que coisa ruim estava para acontecer. Ali, naquele chão seco, a lei não vinha de papel nem de juiz, vinha do dinheiro, da peia e da vontade do dono da terra. E Antero gostava de mostrar quem mandava. Macho velho invocado, desses que achava que gente pobre era troço sem valor. Amarrado num mourão, com o rosto inchado e a camisa rasgada, estava Zé Pequeno, agricultor magro, pai de 2 meninos e marido de Maria das Dores, que naquele mesmo dia gemia de febre em casa, pedindo socorro a Nosso Senhor do Bonfim. Zé tinha faltado à lida na véspera, não por preguiça, não por desmantelo, mas porque precisava levar uns trocados para a promessa da mulher, dinheiro que ele juntou vendendo um punhado de milho na feira de floresta. O problema foi que aquele dinheiro não chegou inteiro no bolso dele. O coronel mandou tomar. Disse que promessa não enchia a barriga de ninguém e que ali quem decidia o destino de cada tostão era ele. Zé tentou explicar. Falou de Mainha adoentada no passado, de Painho que morreu na seca, da mulher tossindo sangue. Falou baixo, respeitoso, cabra direito, mas explicação ali era coisa que só fazia piorar. Antero ouviu tudo com um sorriso torto, daqueles que dão medo. Cuspiu no chão, ajeitou o chapéu de couro e soltou a sentença na frente de todo mundo. Disse que exemplo bom era exemplo dado com dor. Disse que quem desobedecia precisava aprender na marra. E foi aí que mandou soltar o boi mais arretado do curral. O bicho veio bufando, casco batendo forte, levantando poeira e medo. Zé ainda gritou. Não foi grito de homem frouxo, foi grito de desespero, de quem sabia que estava se lascando sem ter culpa. O boi passou por cima 1, 2 vezes e ninguém se mexeu. Capataz nenhum, vaqueiro nenhum. Quem se mexesse levava peia depois. Quando o silêncio voltou, só ficou o corpo retorcido, sangue misturado com barro seco e um cheiro de morte que parecia grudar na pele. O povo foi se espalhando devagar, cabeça baixa, coração apertado. Teve mulher que chorou escondido, teve homem que rangeu os dentes, mas ninguém falou nada. Falar era pedir para se lascar também. Só que nem todo mundo ali estava cego de medo. Do outro lado da estrada de barro, meio camuflados entre as catingueiras, 3 homens observavam tudo com atenção fria. Chapéus baixos, cartucheiras cruzadas no peito, rifles bem cuidados. Lampião estava entre eles. Virgulino Ferreira não falou uma palavra naquele momento. Só ficou olhando, olhos estreitos, anotando cada gesto, cada sorriso torto do coronel, cada fuxico cochichado depois. Ele conhecia aquele tipo de injustiça desde menino. Conhecia o peso da humilhação, o valor de um homem sendo pisado como se fosse bicho. Um dos cangaceiros, mais novo, murmurou entre os dentes um "Vixe Maria", mas Lampião fez sinal para calar. Aquilo não era cena para reação apressada. Era coisa que precisava maturar, igual ferida que infecciona.
Quando o corpo de Zé foi arrastado para fora do curral, Lampião já sabia o nome do coronel, sabia quanto de terra ele tinha, sabia quem protegia ele na vila, sabia até em qual igreja ele se ajoelhava aos domingos, fingindo ser homem de fé. Aquela morte não ia virar só mais um fuxico de feira, não ia ser esquecida no meio da poeira. No sertão, algumas injustiças viravam reza. Outras viravam vingança. Lampião montou no cavalo com calma, ajeitou o rifle, deu uma última olhada para o terreiro e puxou o bando estrada afora, sumindo entre os espinhos. O sol agora subia forte, queimando tudo, como se o dia tivesse sido feito para marcar aquele sangue. E enquanto o povo tentava seguir a vida, calado e arriado, uma certeza começava a correr pelas veredas, baixinho, de boca em boca, como vento quente antes da tempestade. Aquela morte tinha sido vista, e quem viu não esqueceu. O nome do coronel Antero Bezerra corria o sertão fazia tempo, sempre acompanhado de medo, dinheiro e silêncio. Dono de léguas de terra entre Vila Bela e os confins de floresta, ele mandava mais que delegado, mais que juiz, mais que padre. Quem tinha dívida com Antero vivia embromado até o fim da vida, pagando com serviço, com voto, com filha casada à força ou com a própria dignidade. Dinheiro para ele não era só moeda, era arma. Comprava gente, calava a boca, ajeitava documento e enterrava problema debaixo do tapete da igreja. Depois da morte de Zé Pequeno, a fazenda virou um redemoinho de fuxico abafado. Ninguém falava alto, mas todo mundo cochichava. Na feira de sábado, entre uma banca de rapadura e outra de buchada, o povo comentava baixinho, olhando por cima do ombro, com medo de trombar com algum jagunço. Diziam que Antero tinha exagerado. Diziam que o cabra não merecia aquele fim. Mas também diziam que quem se metesse a besta acabava igual ou pior. E assim o sertão seguia, empurrado pela injustiça como boi na canga. Antero, por sua vez, andava mais inchado que nunca. Mandou reforçar a segurança da Casa Grande, aumentou a ruma de jagunço armado no terreiro e fez questão de aparecer na missa do domingo seguinte. Chapéu novo, roupa passada, bolso cheio. Entrou na igreja como quem entra em território conquistado. Ajoelhou, fez o sinal da cruz. Ouviu o padre falar de perdão e caridade e saiu cumprimentando todo mundo, como se fosse homem de bem. O dinheiro que ele botava no cofre da igreja era o mesmo que arrancava do suor alheio, mas isso ninguém tinha coragem de dizer. O que Antero não percebia era que aquele equilíbrio torto, mantido na base da peia e do medo, estava começando a rachar. A morte de Zé não foi só uma punição exemplar, foi uma fagulha. Porque Zé não era ladrão, não era brigão, não era cabra safado. Era conhecido, era respeitado, era homem de promessa. E promessa quebrada, no sertão, pesa mais que bala. Lampião e o bando passaram dias rodando a região, sem pressa, ouvindo tudo. Em cada coito, em cada casa humilde que abria a porta com receio, surgia um pedaço da mesma história. Mulher chorando, homem arriado, menino com fome. Sempre o mesmo nome surgia no meio do relato, sempre o mesmo coronel, sempre a mesma sensação de abandono. Virgulino escutava calado, sentado no batente, mexendo no chapéu, deixando o povo falar até cansar. Ele não prometia nada, nunca prometeu, mas o silêncio dele valia mais que discurso. Num desses pousos, uma velha de mãos trêmulas contou que Maria das Dores, a viúva de Zé, tinha piorado. A febre não cedia, o remédio faltava e o dinheiro da promessa nunca tinha sido devolvido. A mulher rezava deitada, fraca, pedindo força para criar os filhos sozinha. Quando Lampião ouviu isso, desviou o olhar, apertou o maxilar. Aquilo tocava num ponto que ele conhecia bem demais. Dor de mulher largada à própria sorte era coisa que o cangaço nunca ignorou. Enquanto isso, Antero se mexia nos bastidores.
mandou recado para delegado amigo, falou em Lampião como ameaça, exagerou história, pintou o cangaceiro como bicho sem alma. Pediu reforço, pediu arma, pediu proteção. O medo começava a roer por dentro, mesmo que ele não desse o braço a torcer. Antero sabia como funcionava o sertão. Sabia que quando Lampião passava por uma região e escutava demais, coisa grande vinha atrás. Na casa grande à noite, o coronel bebia cachaça forte, andava de um lado para o outro, arretado, xingando o empregado por qualquer besteira. A mulher dele, acostumada ao desmantelo, fingia não ouvir. O silêncio da noite parecia mais pesado que de costume. Cada estalo do mato virava ameaça. Cada latido distante fazia o coração bater apressado. Mas ainda assim, Antero acreditava no próprio poder. Dinheiro compra tudo, pensava. Sempre comprou. Lampião, do outro lado, juntou o bando numa grota escondida. Falou pouco, direto. Disse que ali tinha coisa errada, coisa que feria o código deles. Disse que o sertão estava arriado demais e que alguém precisava lembrar aos poderosos que nem tudo se compra. Alguns cangaceiros assentiram na hora. Outros ficaram encabulados. Mexer com o coronel grande sempre trazia rastro de sangue, mas ninguém duvidava da decisão que começava a tomar forma. Quando a noite caiu de vez e o vento quente passou sussurrando entre os galhos secos, Lampião ficou um tempo sozinho, olhando para o céu estrelado. Pensou em Painho, morto injustamente anos antes. Pensou nas promessas feitas e quebradas. Pensou na linha fina que separava justiça e vingança. No sertão, essa linha quase nunca existia. Enquanto a lua subia lenta, ele sabia que o caminho dali para frente já estava traçado, mesmo que ninguém tivesse dito isso em voz alta. A casa de taipa, onde Maria das Dores morava, ficava num trecho esquecido da estrada, cercada de mandacaru e chão batido. O lugar era simples, mas sempre foi arrumado. Antes da morte de Zé Pequeno, tinha cheiro de café fresco de manhã e de roupa lavada secando no varal. Depois do ocorrido, o ar parecia pesado, como se a tristeza tivesse tomado conta do espaço. Maria estava deitada numa rede frouxa, o corpo fraco, a respiração curta, o rosto queimando de febre. Os meninos ficavam num canto, calados demais para a idade que tinham, encabulados, como se já tivessem entendido que o mundo não era lugar de bondade. A promessa que Maria tinha feito era antiga. Tinha ajoelhado no chão da igrejinha de Vila Bela, pedido força para sobreviver à doença que vinha lhe comendo por dentro. Prometeu pagar com dinheiro suado, juntar tostão por tostão, levar a oferta no dia do santo. Zé levou aquilo como missão. Trabalhou dobrado, vendeu parte da colheita, segurou fome para cumprir o combinado. Quando o coronel tomou o dinheiro, não arrancou só o pagamento da promessa. Arrancou a esperança. As mulheres da vizinhança até tentaram ajudar. Uma trouxe um caldo ralo, outra trouxe umas folhas para chá. Mas remédio de verdade custava dinheiro. E dinheiro era a coisa que o coronel tinha arrancado junto com a dignidade de Zé. Maria rezava baixinho, doença misturada com fé, pedindo a Deus que não deixasse seus filhos virarem pedintes ou jagunço de fazenda. Cada tosse parecia uma punhalada no peito. Foi nesse cenário que Lampião apareceu de novo na história, mesmo sem entrar na casa. Um dos cangaceiros mais antigos, homem vivido, conhecedor das dores do sertão, passou ali para observar. Voltou pro coito com a notícia atravessada na garganta. Disse que a mulher estava mal, que os meninos estavam largados, que o dinheiro da promessa nunca tinha sido devolvido. Disse também que o povo estava arriado, mas atento, que aquela injustiça não tinha sido esquecida. Lampião ouviu tudo sem interromper, coçou o queixo, ajeitou a cartucheira, respirou fundo. Aquilo não era só sobre Zé. Era sobre o que vinha se repetindo há tempo demais. Era sobre homem poderoso, usando a fé do povo como tapete para pisar em cima. No sertão, promessa quebrada não ficava sem resposta. Às vezes vinha em forma de seca.
às vezes em forma de bala. Enquanto isso, Antero Bezerra tentava seguir a rotina, mas o incômodo já tinha criado raiz. O coronel mandou chamar um dos jagunços mais antigos, Cabra Bruto, conhecido por resolver problemas sem pergunta. Perguntou se tinha visto movimento estranho nas redondezas. O jagunço disse que não, mas o olhar traiu um certo medo. Lampião era nome que causava desmantelo até em homem armado. Antero resolveu então agir antes. Mandou espalhar que quem falasse demais do caso de Zé ia se arrepender. Ameaçou tirar terra, cortar favor, negar água de açude. Usou o que sempre usou, medo, mas medo cansa. E o povo já estava cansado fazia tempo. Na feira seguinte, o fuxico correu mais rápido que de costume. Diziam que Lampião estava por perto. Diziam que ele tinha perguntado do coronel. Diziam até que tinha ajudado família de gente pobre em outra vila. Nada confirmado, tudo sussurro. Mas sussurro no sertão tem força de trovão. Antero sentiu o peso. Bebeu mais do que devia naquela noite. Gritou com o empregado, quebrou o copo, arengou com a própria mulher. O poder dele ainda estava ali, mas o controle começava a escorrer pelos dedos. Lampião, por outro lado, não se apressava. Sabia que vingança feita no calor perde sentido. Ele observava, esperava o momento certo. Conversava com o bando sobre o que estava em jogo. Não era roubo, não era fama, não era bravata. Era ajuste de conta com a injustiça. E isso exigia cabeça fria. Num fim de tarde abafado, Lampião comentou, quase como quem fala consigo mesmo, que homem que mexe com promessa alheia, mexe com coisa séria. Um dos cangaceiros mais jovens perguntou se aquilo valia o risco de trombar com volante depois. Lampião respondeu curto. No sertão, viver já era risco. Aceitar injustiça calado era morrer aos poucos. A figura de Maria das Dores começou a circular nas conversas do bando. Não como vítima distante, mas como símbolo. Mulher doente, abandonada, promessa quebrada, filhos largados. Era o tipo de história que o cangaço conhecia bem. Era o tipo de história que sempre empurrava Lampião para frente, mesmo sabendo o preço. Naquela noite, antes de dormir, Virgulino ficou acordado, olhando para o escuro. Pensou em quantas vezes já tinha visto o poder esmagar quem não tinha nada. Pensou em quantas histórias iguais àquela tinham ficado sem resposta. Pensou também que, depois que um homem escolhe agir, não tem mais como voltar atrás. O sertão não perdoa a indecisão. E assim, sem anúncio, sem promessa em voz alta, a engrenagem começou a girar de vez. O amor perdido de uma mulher, a traição de um coronel, o dinheiro arrancado à força e a fé pisada estavam todos no mesmo balaio. O próximo passo já não dependia mais do acaso. Dependia apenas do momento certo. Lampião acordou antes do sol no dia seguinte, hábito antigo de quem aprendeu cedo que o sertão não espera ninguém. O frio da madrugada ainda cortava a pele quando ele se levantou devagar, sem fazer alarde, e caminhou alguns passos para fora do coito. O céu começava a clarear num azul sujo, e a terra exalava aquele cheiro seco que só quem é matuto conhece. Ele ficou parado, mãos na cintura, cabeça cheia. Não era só o coronel Antero que ocupava seus pensamentos. Era o peso da escolha. Virgulino tinha crescido ouvindo história da Bíblia, história de castigo, de justiça divina, de gente que pagava pelos próprios pecados. Painho lia pouco, mas falava muito. Dizia que Deus via tudo, mesmo quando o homem fingia que não via nada. No sertão, essas palavras criavam raiz. Lampião não se achava santo, nunca foi abestado de pensar isso, mas também não se via como simples cabra safado. O cangaço, para ele, tinha virado uma resposta torta a um mundo ainda mais torto. Enquanto o bando acordava aos poucos, Lampião se sentou numa pedra, olhando o movimento dos homens. Cada um ali carregava uma história parecida. Injustiça, perda, raiva engolida a seco.
Tinha cangaceiro que perdeu pai para volante, outros que perderam terra para coronel, outros que perderam mulher para fome. O que unia todos era essa sensação de que a lei nunca chegou para eles. Só o chicote, a bala ou o desprezo. Um dos mais velhos, caba da peste que conhecia o sertão de ponta a ponta, sentou perto e puxou conversa baixa. Falou de Antero, falou da fama dele, falou do perigo de mexer com gente grande. Disse que o coronel tinha amizade forte com o delegado, que tinha reza feita para se livrar de inimigo, que dinheiro não faltava. Lampião escutou tudo, sem pressa. Quando o homem terminou, Virgulino respondeu simples: dinheiro compra muita coisa, mas não compra sossego. A ideia de justiça que Lampião carregava não vinha de livro nem de discurso bonito. Vinha da prática. Ele sabia que cada ação puxava uma consequência. Se fosse para agir, precisava ter certeza de que não estava só matando por matar. Precisava que aquilo fizesse sentido dentro do código dele e do bando. Por isso, o silêncio dele nos últimos dias não era dúvida, era cálculo. Mais tarde, reunidos à sombra de um juazeiro, Lampião falou com todos. Não levantou a voz, não fez discurso arretado. Falou como quem explica uma conta simples. Disse que o coronel tinha passado de todos os limites, que tinha mexido com fé, com promessa, com família. Disse que aquilo não era caso isolado, mas exemplo. Se ficasse sem resposta, outros coronéis iam se sentir à vontade para fazer igual ou pior. O bando ouviu atento. Ninguém interrompeu. Um dos mais novos perguntou se aquilo não ia trazer volante para cima deles com mais força. Lampião não negou. Disse que sim, que a perseguição ia apertar, que talvez fosse preciso correr mais, se esconder mais, perder gente no caminho. Mas completou dizendo que fugir sempre foi parte da vida deles. Aceitar injustiça calado nunca foi. Aquilo calou fundo. Teve quem baixasse a cabeça, teve quem cerrasse o punho. Lampião também falou da mulher doente, Maria das Dores. Falou dos meninos, do dinheiro da promessa, da humilhação pública. Falou sem floreio, mas com firmeza. Disse que no sertão, quando um homem perde tudo e ninguém faz nada, o medo vira regra. E regra de medo só beneficia quem manda. Aquilo não era vingança pessoal, era recado. Enquanto isso, na Casa Grande, Antero Bezerra vivia dias de inquietação. O coronel já não dormia direito, acordava suado, imaginando barulho onde não tinha, vendo ameaça em sombra de árvore. Mandou dobrar a vigília, botou o jagunço para dormir armado, espalhou o cachorro pelo terreiro. Mesmo assim, o sossego não vinha. A cachaça já não resolvia. A reza parecia vazia. Antero lembrava de histórias antigas, de outros coronéis que mexeram com Lampião e acabaram pagando caro. Tentava se convencer de que com ele seria diferente. Ele tinha mais dinheiro, mais amigo influente, mais proteção. Mas no fundo sabia que Lampião não ligava para isso. O cangaceiro não atacava por impulso, atacava quando decidia que era hora. E essa espera era o que mais dava medo. O padre da vila tentou aconselhar Antero. Falou de arrependimento, de caridade, de reparar erro. O coronel ouviu, fez cara de quem concorda, mas por dentro riu. Para ele, pedir perdão era sinal de fraqueza. E fraqueza no sertão custava caro. Saiu da igreja com o mesmo pensamento de sempre: manter o poder a qualquer preço. Lampião, naquela mesma noite, se afastou um pouco do bando de novo. Olhou para o céu, cheio de estrela, e pensou no caminho que tinha escolhido na vida. Pensou se ainda existia volta. Pensou se algum dia aquilo tudo ia ter fim. Mas o sertão não dava resposta. Só devolvia silêncio e calor. Ele sabia que, a partir dali, não era mais questão de se, mas de quando. O cruzamento entre fé e fuzil, entre promessa e bala, estava armado. O amor perdido de Maria, a traição do coronel, o dinheiro roubado, tudo se misturava numa mesma estrada. Lampião sentia no peito aquele aperto conhecido, mistura de certeza e perigo. A decisão estava tomada, mesmo que ainda não tivesse sido anunciada em voz alta.
Quando voltou para o coito, os homens já estavam deitados, alguns cochilando, outros olhando para o nada. Lampião se deitou também, mas o sono demorou. Ele sabia que o próximo passo ia exigir mais que coragem. Ia exigir cabeça fria, paciência e sangue frio. No sertão, justiça não vinha fácil e quase nunca vinha sem custo. O primeiro sinal de traição não veio em forma de tiro nem de emboscada. Veio miúdo, quase invisível, do jeito que coisa ruim costuma chegar. Um recado que não chegou, um coiteiro que demorou mais do que devia, um caminho que sempre foi seguro e de repente parecia vigiado demais. Lampião sentiu o cheiro do desmantelo antes mesmo de alguém falar qualquer coisa. O homem se chamava Bento Calado, conhecido nas redondezas como Cabra de Confiança. Durante anos, ajudou o bando com comida, informação e esconderijo. Nunca tinha dado motivo para desconfiança. Mas o sertão ensina que fidelidade comprada com medo ou dinheiro nunca é coisa firme. Bento tinha dívida antiga com o coronel Antero. Dívida de terra, dívida de favor, dívida que não aparecia em papel, mas pesava igual corrente no pescoço. Antero chamou Bento numa noite abafada, longe de testemunha. Não gritou, não ameaçou de cara, jogou conversa fora, falou de seca, de dificuldade, de como o mundo estava mudado. Depois botou o dinheiro em cima da mesa. Moeda boa, reluzente, mais do que Bento tinha visto junto na vida. Disse que não queria confusão, só informação. Disse que era para evitar desgraça maior. Bento engoliu seco. Pensou nos filhos, pensou na roça ameaçada. Pensou que talvez Lampião nunca descobrisse. Foi aí que se lascou. A notícia chegou torta ao bando. Um vaqueiro conhecido avisou que jagunço do coronel tinha sido visto rondando trilha usada pelos cangaceiros. Outro comentou que o delegado andava perguntando demais. Lampião juntou as peças com calma. Não acusou ninguém de imediato. Traição, para ele, precisava de prova. Mas a pulga já estava atrás da orelha. Numa tarde de calor arretado, Lampião chamou Bento para uma conversa. Não foi interrogatório. Foi conversa mansa, daquelas que deixam o outro à vontade. Perguntou da família, da lavoura, da vida. Bento respondeu tudo, mas desviava o olhar. Gaguejava em coisas simples. O suor escorria não só pelo calor. Lampião percebeu. Não disse nada. Deixou o homem ir. A decisão não era sobre Bento ainda. Era sobre o que fazer com a informação. A traição mudou o ritmo do plano. O ataque direto deixou de ser opção imediata. Antero estava se preparando, armando gente, esperando o movimento. Lampião sabia que ir de frente agora seria pedir para cair em emboscada. E ele nunca foi cabra de agir no impulso quando o risco não compensava. O cangaço sobrevivia porque sabia esperar. Enquanto isso, Bento vivia atormentado. Cada barulho na mata parecia passo de cangaceiro. Cada sombra virava ameaça. O dinheiro que recebeu não trouxe sossego, trouxe peso. À noite, lembrava do corpo de Zé Pequeno no curral, da mulher doente, dos meninos largados. Tentava se convencer de que só tinha dado informação, que não tinha puxado gatilho. Mas, no sertão, traição não se mede por bala, se mede por consequência. Antero, achando que tinha vantagem, se animou demais. Começou a se gabar entre os mais próximos. Disse que Lampião não passava de conversa, que com dinheiro e amigo certo, qualquer cangaceiro virava fumaça. Mandou reforçar a casa grande, chamou jagunço de fora, espalhou gente armada pelas cercanias. Fez tanto alarde que acabou chamando mais atenção do que devia. O poder, quando se exibe demais, começa a denunciar o medo. Lampião observava tudo de longe. Mudou rotas, trocou coitos, deixou rastro falso. Fez o coronel gastar dinheiro à toa, cansar homem, dormir mal. Cada movimento tinha propósito. O bando sentia a tensão, mas confiava. Sabiam que quando Lampião ficava quieto demais, coisa grande estava sendo arrumada. Numa noite sem lua,
Lampião reuniu os homens e falou da traição sem citar nome. Disse que alguém tinha aberto a boca, mas que isso não ia mudar o desfecho. Pelo contrário, ia ensinar que nem todo o dinheiro do mundo compra lealdade verdadeira. Alguns cangaceiros xingaram, outros ficaram em silêncio, cerrando o maxilar. Traição era coisa que doía fundo naquele tipo de gente. Lampião também deixou claro que ninguém ali ia sair matando sem necessidade, que o foco continuava sendo o coronel e o que ele representava. O resto era consequência. A fala foi curta, mas firme. Não tinha espaço para dúvida. Quem quisesse recuar, que recuasse ali. Ninguém deu um passo atrás. Bento, sem saber que já estava marcado pelo próprio erro, continuou vivendo no fio da navalha. Tentava agir normal, mas o medo entregava. No fundo, ele sabia que o sertão não perdoa fi de rapariga que vende informação. Podia demorar, mas a conta sempre chegava. A engrenagem da vingança, que antes girava devagar, agora mudava de marcha. A traição não enfraqueceu Lampião. Só deixou tudo mais arretado, mais calculado, mais perigoso. O próximo passo precisava ser preciso. Um erro agora custaria caro demais. Naquele silêncio pesado entre uma decisão e outra, o sertão parecia segurar a respiração. A história já tinha passado do ponto de volta. E quando a traição entra em cena, o desfecho nunca vem leve. A decisão de agir não foi anunciada como ordem, nem veio em tom de bravata. Ela nasceu miúda, em conversa baixa, num fim de noite em que o vento passava quente entre os galhos secos e fazia o mato chiar. Lampião sabia que agora cada passo precisava ser pensado 2 vezes. O coronel estava alertado, a região vigiada, e qualquer vacilo virava lapada certa. Não era hora de pressa, era hora de juízo. O plano começou a se desenhar longe da casa grande, longe das trilhas batidas. Lampião escolheu uma grota funda, cercada de pedra e espinho, onde o som não escapava fácil. Ali, sentado no chão, ele traçou tudo com palavras, sem desenho, sem papel. Falou de horários, de costume, de rotina. Falou de quando o coronel saía, de quando bebia, de quando se sentia mais seguro. O sertão ensina que homem poderoso relaxa quando acha que venceu. Antero Bezerra tinha um costume antigo. Toda quinta-feira, depois da feira menor, reunia alguns aliados na casa grande. Não era festa grande, nem missa. Era conversa de negócio, acerto de dívida, troca de favor. Jagunço ficava espalhado, mas o clima era mais solto. Lampião sabia disso porque o povo sempre sabe. O problema nunca foi informação, foi saber usar. O plano não envolvia ataque direto à casa grande de uma vez. Lampião sabia que isso chamaria volante rápido demais. A ideia era desmontar o poder do coronel aos poucos, como quem puxa a telha velha do telhado até a casa cair sozinha. Primeiro, cortar apoio. Depois, isolar. Por fim, confrontar. Os cangaceiros ouviram atentos. Cada um recebeu função clara. Quem ia observar estrada, quem ia cuidar de recado falso, quem ia espalhar notícia errada para confundir jagunço. Não tinha espaço para improviso. Lampião deixava claro, qualquer coisa fora do combinado podia virar desmantelo grande. No meio da conversa surgiu o nome de Bento Calado, não como alvo imediato, mas como peça que precisava ser vigiada. Lampião sabia que traição descoberta cedo demais faz barulho. E barulho era tudo que ele não queria agora. O tempo ia cuidar disso. No sertão, esperar também é castigo. Enquanto o plano tomava corpo, Antero sentia uma falsa tranquilidade. O coronel acreditava que tinha contido o problema. Achava que Lampião tinha mudado de rota, que o perigo tinha passado. Voltou a circular com mais confiança, a rir alto na varanda, a falar de futuro como se fosse dono do tempo. Essa confiança era exatamente o que Lampião esperava. O dinheiro continuava girando na mão de Antero. Ele pagava jagunço, comprava silêncio, financiava proteção. Mas dinheiro demais também cria rastro. Onde tem moeda sobrando,
Sempre tem gente falando demais. Lampião usava isso. Cada gasto do coronel era uma pista. Cada movimento, uma confirmação de que o cerco estava funcionando. Numa madrugada, 2 cangaceiros trombaram com um jagunço bêbado numa estrada esquecida. Não houve briga, não houve tiro. Só conversa mole e cachaça. O homem falou mais do que devia. Confirmou medo. Confirmou ordem de vigilância. Confirmou que Antero estava esperando ataque que não vinha. Lampião sorriu quando soube. O plano estava dando certo. Ao mesmo tempo, Maria das Dores piorava. A notícia chegou ao bando como punhal. A febre não cedia. A tosse vinha com mais força. Um dos meninos tinha começado a pedir esmola na feira. Aquilo apertou o tempo. Lampião não ia deixar a história se arrastar até virar esquecimento. Justiça que demora demais perde sentido. Numa conversa curta com os mais próximos, Lampião deixou claro que a ação ia acontecer em breve. Não disse data, não disse hora. Só avisou que ninguém devia baixar a guarda. O bando sentiu o peso da responsabilidade. Não era só ataque, era resposta a tudo que vinha sendo engolido há anos. O plano também incluía o depois. Lampião sempre pensava no depois. Rotas de fuga, esconderijo, dispersão. Não queria confronto com o volante naquele momento. Queria atingir o coração do problema e sumir antes que o sertão acordasse de vez. Naquela noite, Lampião ficou mais uma vez acordado, sentado perto do fogo baixo. Olhou para os homens dormindo, cada um largado do seu jeito, armas por perto, confiança no líder. Ele sabia que dali em diante, cada passo ia deixar marca. Não tinha mais como voltar atrás. O plano estava pronto, o tempo de espera estava acabando. E enquanto o sertão seguia seu ritmo lento, aparentemente calmo, a vingança tomava forma em silêncio, afiada como faca nova, esperando só o momento certo de cortar. O dia amanheceu abafado, com aquele calor pesado que deixa o sertão encabulado e o juízo meio frouxo. A poeira da estrada começou a subir cedo, misturada com o cheiro de bicho e de café requentado. Na casa grande de Antero Bezerra, o movimento era maior que de costume. Jagunço entrando e saindo, cavalo sendo arrumado, gente cochichando pelos cantos. O coronel acordou se sentindo seguro demais, como quem acha que venceu sem lutar. Vestiu a roupa branca, botou o chapéu bem alinhado e saiu para a varanda com ar de dono do mundo. Lampião e o bando já estavam em posição havia horas, espalhados, arrodeando a região, cada qual no seu ponto combinado. Não havia pressa, não havia ansiedade, só atenção. O plano não era chegar atirando nem fazer desmantelo à toa, era desmontar o poder do coronel no momento em que ele mais se sentia intocável. O sertão ensina que o orgulho é a melhor porta para a queda. Na estrada que levava à Casa Grande, 2 dos cangaceiros barraram um dos principais aliados de Antero. Homem de dinheiro, conhecido por comprar terra barata de gente endividada. Não houve tiro, não houve grito. Só a presença, o olhar firme, o recado curto. O homem voltou para trás, pálido, tremendo, entendendo que aquele dia não era comum. A notícia correu rápido entre os jagunços, criando um clima de aperreio que ninguém conseguia explicar direito. Dentro da casa, Antero começava a sentir o peso do silêncio. Esperava notícias boas, confirmação de que tudo estava sob controle. Em vez disso, só chegavam olhares atravessados e respostas vagas. O coronel tentou disfarçar, mandou trazer café, mandou abrir a porta principal como quem desafia o destino. Mas o suor frio já escorria pela testa. Ele sabia, lá no fundo, que quando o sertão ficava quieto demais, coisa grande estava se formando. Lampião observava tudo de longe, olhos atentos, mente fria. Viu quando um dos jagunços se afastou demais da proteção. Viu quando o outro baixou a arma para acender um cigarro. Pequenos descuidos, sinais de que o cerco emocional estava funcionando.
O cangaço não vencia só pela bala, vencia pelo medo bem colocado. Quando o sol já estava alto, Lampião fez o sinal combinado. Um movimento simples, quase imperceptível. O bando começou a se aproximar, sem correria, sem alarde. Pareciam surgir do nada, brotando do mato, da poeira, das sombras. Jagunço tentou reagir, mas foi contido rápido, sem morte desnecessária. O poder do coronel ia sendo desarmado, pedaço por pedaço. Antero percebeu tarde demais. Quando viu Lampião atravessar o terreiro, rifle no ombro, passo firme, sentiu as pernas fraquejarem. Tentou puxar conversa, tentou rir, tentou bancar o homem grande, ofereceu dinheiro, falou de acordo, falou de paz. Mas a voz saía embromada, sem força. Lampião não respondeu de imediato, apenas ficou ali, olhando, deixando o silêncio pesar. O povo começou a se aproximar de longe, com medo e curiosidade. Ninguém gritava, ninguém comemorava. Era como se todos quisessem confirmar com os próprios olhos que aquilo estava mesmo acontecendo. O coronel, que sempre mandou, agora encurralado, sem grito, sem peia, sem jagunço para salvar. Lampião então falou, voz firme, sem exagero. Disse o nome de Zé Pequeno, disse da promessa roubada. Disse da mulher doente. Cada palavra caía como lapada seca no orgulho de Antero. O coronel tentou negar, tentou minimizar, chamou de castigo, de lição. Foi aí que se lascou de vez. Lampião deixou claro que castigo sem justiça era covardia. E covardia, no sertão, cobra caro. A tensão podia ser cortada com faca. Ninguém sabia exatamente o que vinha a seguir, mas todo mundo sentia que aquele momento marcava uma virada. O poder tinha sido desafiado em plena luz do dia, e não tinha mais como fingir que nada aconteceu. Lampião olhou em volta, viu o povo, viu o medo misturado com esperança. Não fez discurso longo, só avisou que aquilo ainda não tinha acabado, que o sertão ia lembrar daquele dia, e que quem vive de pisar nos outros, um dia tropeça no próprio erro. O sol seguiu queimando forte, como se quisesse gravar aquela cena na terra. E enquanto Antero era levado, cercado, sem saber qual seria o fim, o sertão inteiro parecia prender a respiração. A justiça tinha começado a caminhar, e não havia mais volta. Antero Bezerra foi levado para dentro da própria casa, como nunca tinha imaginado. Não entrou como dono, nem como patrão. Entrou escoltado, cabeça baixa, chapéu torto na mão suada. A sala grande, antes cheia de riso falso e acordo sujo, agora parecia pequena demais. O cheiro de cachaça, couro e dinheiro velho se misturava com o medo. Lampião entrou atrás sem pressa, acompanhado de 2 homens do bando. Não havia correria. A pressa já tinha sido vencida. O coronel tentou se recompor. Sentou pesado numa cadeira, respirou fundo e puxou conversa como quem ainda acredita que manda. Falou de dinheiro, falou de acordo, falou até de amizade antiga com gente importante. Disse que aquilo tudo podia ser resolvido ali mesmo, sem sangue, sem barulho. Mandou trazer uma caixa de madeira dessas bem guardadas. Dentro moedas de ouro, notas grossas, joia que valia mais que muita terra. Ofereceu tudo. Disse que pagava pela paz. Lampião olhou o dinheiro com calma. Não chegou perto, não tocou. Aquilo ali ele já tinha visto demais na vida. Dinheiro sujo tentando comprar perdão. Virgulino respondeu curto, dizendo que aquela moeda tinha o mesmo peso do sangue derramado no curral. Disse que promessa roubada não se paga com ouro. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, pesado, invocado. Foi então que Lampião mandou chamar gente do povo. Não para humilhar, não para fazer espetáculo. Chamou quem tinha sido prejudicado, quem conhecia a história de Zé Pequeno, quem sabia do que se passava ali. Maria das Dores não veio, estava fraca demais. Mas um vizinho, um parente distante, gente simples, entrou na sala com o coração disparado.
Nunca tinham pisado ali daquele jeito. Lampião pediu que Antero falasse, que dissesse com a própria boca o que tinha feito. O coronel tentou se esquivar, mas a pressão era grande demais. Com a voz tremida, acabou confessando. Disse que mandou tomar o dinheiro, disse que autorizou o castigo, disse que sabia que o boi podia matar. Cada palavra arrancada parecia doer mais que lapada. O poder dele escorria pelo chão junto com o suor. Quando o nome de Zé Pequeno ecoou na sala, um dos homens do povo chorou. Não era choro alto, era choro travado, desses que vem de muito tempo guardado. Lampião deixou aquilo acontecer. Não interrompeu. A justiça precisava ser ouvida, sentida. Não era só sobre matar o coronel. Era sobre devolver dignidade a quem nunca teve voz. Antero ainda tentou um último recurso. Caiu de joelhos. Prometeu devolver tudo. Prometeu ajudar a família. Prometeu rezar missa. Prometeu mudar. Falou em Deus. Falou em perdão. Mas ali ninguém era abestado. Perdão pedido só quando a morte bate à porta costuma chegar tarde demais. Lampião respondeu que Deus julga, mas homem também responde pelo que faz em vida. A execução não foi rápida nem espalhafatosa. Não teve grito, não teve tiro para todo lado. Foi direta, seca, como o sertão costuma ser. Quando tudo terminou, o corpo de Antero ficou ali, imóvel. Símbolo do fim de um tipo de poder que se achava eterno. O dinheiro ficou espalhado no chão, sem dono, sem valor naquele momento. Lampião mandou que parte daquele dinheiro fosse separado. Não para roubo, mas para devolução. Para ajudar a viúva, os filhos, outros que tinham sido prejudicados. Não resolveu tudo, nunca resolve. Mas era um começo. Um recado claro de que nem toda injustiça fica sem resposta. Do lado de fora, o povo observava em silêncio. Não houve festa, não houve comemoração. Só um sentimento estranho, mistura de alívio com medo. Sabiam que aquilo ia trazer consequência, mas também sabiam que algo tinha mudado. O coronel que pisava em todo mundo tinha caído, e isso ninguém ia esquecer tão cedo. Lampião saiu da casa grande olhando uma última vez para aquele lugar. Sabia que a justiça feita ali tinha preço alto. A volante viria, a perseguição ia apertar. Mas também sabia que se não fosse feito, o sertão continuaria engolindo injustiça em seco. E isso ele não aceitava. O sol já começava a descer quando o bando se afastou, sumindo na poeira, deixando para trás uma casa vazia, um poder quebrado e um sertão em silêncio pesado. A vingança tinha sido cumprida, mas o caminho dali para frente seria ainda mais perigoso. A notícia correu ligeira, mais rápida que cavalo em disparada. Antes mesmo da poeira baixar na estrada, já tinha gente dizendo que o coronel tinha caído, que a Casa Grande tinha sido tomada, que Lampião tinha feito justiça em plena luz do dia. O sertão inteiro começou a cochichar, cada boca acrescentando um detalhe, cada ouvido aumentando o peso da história. Onde antes só havia medo, agora tinha silêncio atento. E silêncio no sertão nunca é coisa pouca. As consequências não demoraram a aparecer. Na vila, o delegado recebeu o recado atravessado ainda no fim da tarde. Ficou encabulado, suando frio, porque sabia que aquilo não era briga pequena. Mandou selar cavalo, chamar soldado, avisar superior. A volante começou a se arrumar na pressa, com arma velha, bota gasta e coragem misturada com receio. Enfrentar Lampião nunca foi coisa simples. E agora, com o coronel morto, o rastro ia ser seguido com mais sede de vingança. No caminho, o bando já tinha se espalhado como combinado. Nada de seguir todo mundo junto, nada de deixar rastro fácil. Lampião seguia com poucos homens, mudando rota, arrodeando serra, passando por lugar que só Matuto conhecia. Cada parada era curta, cada conversa medida. O sertão, que antes tinha sido testemunha da justiça, agora virava abrigo e armadilha ao mesmo tempo. Maria das Dores recebeu ajuda dias depois.
Dinheiro separado chegou até ela por mão segura, sem alarde, sem nome. Remédio, comida, roupa para os meninos. Não era caridade de anúncio, era reparo possível. A doença não sumiu de vez, mas a febre cedeu. A mulher soube do que tinha acontecido sem precisar ouvir tudo. No fundo, entendeu. Chorou em silêncio, não de alegria, mas de alívio. O amor perdido não voltava, mas a humilhação tinha sido vingada. Na feira, o clima mudou. O povo falava mais baixo, mas falava. Já não desviava tanto o olhar. Alguns diziam se avec, se não, quando alguém lembrava do coronel. Outros diziam que Lampião era bandido. Mas até esses admitiam que Antero era pior. A verdade no sertão nunca vem limpa, vem misturada, torta, mas vem. Lampião sentia o peso da decisão nos ombros. A cada passo, sabia que o cerco ia fechar mais. O nome dele agora era falado com mais força, tanto entre quem agradecia quanto entre quem queria vingança. A Volante ganhou reforço, prêmio em dinheiro foi prometido, gente começou a farejar rastro como quem caça onça. O cangaço, mais uma vez, pagava o preço de ter feito o que a lei não fez. À noite, escondido num lajedo alto, Lampião ficou olhando a lua subir. Pensou nos homens que tinha perdido ao longo da vida. Pensou nos que ainda podia perder. O heroísmo, no sertão, nunca foi capa bonita. Era escolha dura, cheia de consequência. Ele sabia que não dava para salvar todo mundo. Mas também sabia que fechar os olhos para a injustiça era morrer por dentro. Alguns cangaceiros comentavam em voz baixa sobre o futuro. Uns queriam seguir em frente, outros temiam o aperto que vinha. Lampião escutou tudo. Disse que ninguém era obrigado a ficar. Quem quisesse sair, saísse ali, sem culpa, sem peia. Ninguém saiu. O medo existia, mas a lealdade era maior. O bando sabia que tinha atravessado um ponto sem volta. O sertão, mais uma vez, mostrava seu preço. Justiça feita, mas não sem custo. A morte do coronel não encerrou a dor, não apagou a pobreza, não trouxe paz definitiva, mas deixou um aviso. Um aviso que ecoava pelas veredas, pelas feiras, pelas igrejas. Nem todo poder é eterno, nem toda injustiça fica impune. Enquanto a Volante avançava, levantando poeira e ódio, Lampião seguia adiante, mais atento, mais arretado, mais consciente de que o caminho escolhido era longo e cheio de espinho. O amor perdido tinha sido vingado, a traição punida, o dinheiro devolvido. Mas o sertão não esquece, e quem desafia o poder precisa estar pronto para pagar o preço inteiro. O sertão voltou ao ritmo de sempre, mas só na aparência. O sol continuava queimando a terra, o gado seguia magro nos pastos ralos. A feira ainda armava suas bancas de pano velho, mas por baixo dessa rotina dura, algo tinha mudado. A história do coronel Antero Bezerra passou a ser contada de boca em boca, cada vez com menos medo e mais certeza. Não era lenda exagerada, não era fantasia de cantador. Tinha acontecido, e todo mundo sabia. Lampião seguia em movimento constante. Nunca parava mais de uma noite no mesmo canto. Subia a serra, descia a grota, atravessava a caatinga fechada, sempre atento ao menor sinal. O cerco da Volante apertava, como ele já esperava. Soldado aparecia onde antes não tinha, prêmio corria em papel amassado, promessa de dinheiro fácil atiçava traidor em potencial. Mas Virgulino conhecia bem esse jogo. O sertão era largo demais para ser fechado por completo. Em alguns lugares, o bando era recebido com silêncio respeitoso. Ninguém batia palma, ninguém festejava. Mas a água aparecia, a comida surgia, a informação vinha do jeito certo, sem fuxico. Era o reconhecimento calado de quem sabia que aquela justiça não tinha vindo de graça. Lampião nunca pediu gratidão. Sabia que o mesmo povo que ajudava hoje podia se esconder amanhã se o medo falasse mais alto. E ele não julgava. No sertão, sobreviver já era ato de coragem.
Maria das Dores melhorou aos poucos. Não ficou curada de tudo, porque certas dores não somem. Mas conseguiu se levantar, cuidar dos meninos, seguir em frente. O nome de Zé Pequeno passou a ser lembrado com respeito. Não como coitado, mas como homem que morreu por não aceitar se dobrar. A promessa feita foi cumprida, não do jeito sonhado, mas do jeito possível. E para Maria isso bastava. O amor perdido virou memória forte, dessas que doem, mas também sustentam. Lampião, por sua vez, sentia o peso da lenda crescer. Cada passo que dava parecia maior do que ele mesmo. Uns chamavam de herói, outros de bandido. Ele nunca se preocupou em corrigir. Sabia que a verdade no sertão nunca anda sozinha. Anda sempre acompanhada de medo, interesse e necessidade. O que importava era não trair o próprio código, e isso ele mantinha firme, mesmo sabendo que o fim podia chegar a qualquer hora. Numa noite clara, sentado perto de uma fogueira pequena, Lampião conversou com um dos mais novos do bando. O rapaz perguntou se aquilo tudo tinha valido a pena. Virgulino demorou a responder. Olhou para o fogo, mexeu na cartucheira, respirou fundo. Disse que no sertão não existe escolha sem dor. Que se ele tivesse virado o rosto para a morte de Zé, talvez estivesse vivo por mais tempo, mas não estaria inteiro. E homem pela metade não aguenta viver muito. A volante passou perto naquela mesma madrugada. O som distante de cavalo e metal cortou o silêncio. O bando ficou quieto, camuflado, respirando baixo. Ninguém foi visto. Ninguém foi pego. Quando o perigo passou, Lampião levantou e fez sinal para seguir. O caminho era sempre em frente. Parar significava morrer. Com o tempo, outras histórias foram se juntando àquela. Outros coronéis ficaram mais cautelosos. Alguns aliviaram a mão. Outros reforçaram a crueldade. O sertão nunca muda de uma vez, mas cada ação deixa rastro. A queda de Antero virou aviso. Um aviso sussurrado, mas persistente. Poder demais, sem limite, acaba chamando desgraça. Lampião seguiu sendo caçado até o fim da vida. Nunca teve descanso completo, mas também nunca deixou de ser lembrado. Para uns, criminoso, para outros, vingador. Para muitos, a prova viva de que, onde a lei falha, alguém ocupa o espaço, mesmo que seja pela força. Naquela última imagem, o bando some entre a poeira e o espinho, como tantas vezes antes. Não há despedida, não há conclusão definitiva, só o sertão, seco e eterno, guardando mais uma história de sangue, fé, traição e coragem. Uma história que não pede aplauso, nem absolvição, apenas memória. Porque no sertão, quem viveu injustiça não esquece, e quem ousou enfrentá-la, mesmo pagando o preço mais alto, nunca desaparece por completo. Vira nome, vira exemplo, vira lenda. E Lampião, gostem ou não, já tinha passado desse ponto havia muito tempo.